Então vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso quarto encontro remoto de contabilidade aplicada ao setor público. Vamos falar de algumas coisas bem interessantes, né, sobre a dinâmica do nosso orçamento, como que o Brasil ele consegue gastar todo o seu dinheiro anualmente. A gente já conversou um pouco, né, falando sobre os 3 instrumentos de planejamento orçamentário que nós temos, falando sobre PPA, sobre LDO, sobre LOA. Falamos também a forma que a gente utiliza para corrigir o planejamento durante a execução, que são os créditos adicionais, né? A gente tem 3 tipos de créditos adicionais, e já estudou isso tudo. E hoje, assim como está previsto no nosso plano de ensino, a gente vai conversar um pouco sobre o ciclo orçamentário, né? Como que se dá a sua elaboração, a sua execução, e a gente vai entrar um pouco, aliás, sua elaboração e a sua discussão no Congresso Nacional, e como que, em um pouquinho só, a gente vai, uma introdução muito leve sobre a sua execução. A gente não vai conseguir falar sobre todas as etapas do ciclo orçamentário. Mas vamos lá, vamos começar. Então, esse aqui é o ciclo orçamentário que compõe todas as etapas do planejamento orçamentário brasileiro, né? Então, o ciclo ele é composto, primeiro, pela elaboração. Então, o poder executivo é responsável por fazer a elaboração do projeto de lei orçamentária, né, do planejamento orçamentário de todos os gastos que vão ser realizados no ano seguinte. A discussão é de responsabilidade do legislativo. A execução volta, em grande parte, para o executivo, né? E depois nós temos a avaliação e o controle. Eu diria que a avaliação e o controle ele é algo um pouco mais intermitente, né? Ele funciona em todo o processo do ciclo orçamentário. E quem é responsável por fazer a avaliação e o controle? O legislativo, de novo, com auxílio principalmente do Tribunal de Contas da União. Então, basicamente, o ciclo orçamentário compilado, ele funciona dessa maneira. Então, aqui eu coloquei uma definição, né, do que é o ciclo orçamentário. É um processo contínuo, dinâmico e flexível por meio do qual elabora, aprova e executa, controla e avalia a programação de dispêndios, né, de todos os gastos do setor público no aspecto físico e financeiro. Então, o ciclo orçamentário ele é composto por isso aqui: elaboração, discussão, execução e avaliação e controle. Aí a primeira pergunta que você poderia me fazer: quanto tempo que isso aqui demora para acontecer, né? Do começo até o final? Depende muito. Por quê? A elaboração, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente estudou. A elaboração dele é sempre um ano anterior, né? Então nós estamos em 2020, nós estamos elaborando o planejamento, né, a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2021. Então, a elaboração ela sempre vai começar no ano anterior. A discussão e aprovação também, porque o orçamento de 2021 ele deve ser aprovado até o dia 22 de dezembro desse ano. Então, tudo isso aqui são ações prévias, né, à execução. A execução do ano de 2021 inteiro. Então, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2021, nós vamos estar executando o orçamento. E o controle e a avaliação é algo que não tem um tempo específico para acabar, né? Por exemplo, eu já trabalhei num lugar lá no meu órgão que nós fazíamos o controle de ações gastas no passado. Então, até uns 3, 4 anos atrás, eu já saí dessa coordenação lá de um trabalho, até uns 3 anos atrás, por exemplo, a gente ainda analisava gastos de 2010. Então, significa que o ciclo orçamentário de 2010 tenha se encerrado? Não. Por que não? Porque nós ainda estávamos fazendo avaliação, fazendo um controle se aquele valor foi bem gasto, né? Ele foi legalmente empenhado, liquidado e por aí vai. Então, o controle e avaliação é algo que pode perdurar por bastante período ainda depois do que a gente chama do ano orçamentário, né, propriamente dito. Então, o nosso ciclo orçamentário é basicamente esse.
eu elaboro a lei, né, eu faço o meu planejamento, eu levo esse planejamento para que ele seja discutido no Congresso Nacional. Esse planejamento ele é discutido, ele é aprovado, ele vai para a sua execução. Então, na minha execução, eu já sei todos os valores, tudo que eu tenho que gastar e onde que eu vou gastar, e principalmente quando que eu vou gastar. E depois disso, alguém tem que analisar para ver se as coisas estão sendo feitas da forma correta, né? Dar um exemplo bem claro. Anos depois que o estádio aqui de Brasília foi finalizado, que o TCDF validou as contas do estádio. Aí, um tempo depois, ele já voltou atrás e começou a encontrar alguns indícios de desvios de dinheiro e por aí vai. E até hoje esse negócio está rolando. Então, não significa que a obra do estádio tenha acabado. A obra em si acabou, mas o gasto, né, para fazer o estádio, ele ainda continua no seu trâmite, porque a gente ainda está tendo a avaliação e o controle especificamente desse gasto. Então, vamos continuar. Mas, como vocês já sabem, o meu orçamento mesmo, aquela peça, né, o planejamento, que vai conter todos os meus gastos, ele tem algumas, digamos que, ele tem algumas peculiaridades, né? Ele depende de algumas coisas. Então, o ciclo orçamentário ampliado, ele envolve um pouquinho de mais coisas. E a gente já viu isso 2 aulas atrás. Então, como que funciona o ciclo orçamentário como um todo? Porque eu tenho o meu planejamento de 4 em 4 anos, que é através do PPA. Então, o atual chefe do executivo, ele tinha um planejamento na cabeça. Tanto é que, durante as eleições, ele apresentou o seu planejamento através de um plano de campanha, né? Então, ele mostrou para a população o que eu pretendo fazer. O que eu pretendo fazer é isso. Então, através desse plano, né, desse plano de governo, esse plano de governo, ele tomou cara do projeto plurianual. Então, ele apresentou para o Congresso Nacional qual eram os objetivos, as diretrizes e as metas para os próximos 4 anos. Então, ele apresentou isso para o Congresso Nacional. O Congresso deliberou, votou, aprovou. Tendo essa peça aprovada, o que eu posso fazer agora? O que eu preciso fazer? Eu tenho que dividir o meu PPA em 4 anos. E como que eu faço isso? Eu já venho para cá através da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eu tenho o PPA para 4 anos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai me auxiliar na criação do orçamento propriamente dito. Lembrando que onde que está previsto, onde que eu vou gastar, os valores que eu vou gastar, como que aquela obra vai ser feita, os salários de todos os servidores públicos, a construção de determinada ponte, de determinada rodovia, ferrovia e por aí vai, está na LOA, né? A LOA que contém todas as despesas que serão feitas para determinado ano. Mas antes de eu fazer a aprovação, antes de eu elaborar a LOA, eu tenho que elaborar o PPA, ter esse PPA aprovado. Esse PPA aprovado, eu vou fazer a minha LDO. A LDO feita, ela vai para discussão e aprovação e sim, finalmente eu vou conseguir desenvolver, né, o projeto de lei orçamentária anual. É aqui que eu começo, como a gente viu na aula retrasada, se eu não me engano, nós falamos um pouco sobre LOA, Lei Orçamentária Anual, é aqui que tem todos os gastos, todas as despesas do Estado, do governo, né? Então, e como eu já havia dito para vocês também, a partir do momento que eu pretendo gastar com alguma coisa, eu, chefe do Poder Executivo, ele não pode simplesmente arregaçar as mangas e ir lá e fazer e pronto. O planejamento dele tem que ser validado por alguém. E quem que vai fazer a validação do planejamento? O Congresso Nacional, o povo, né? Nós, eu e você, nós validamos o planejamento de gastos do governo de que forma? Através do Congresso Nacional. E a gente vai ver como que isso funciona. Então, aí vem naquele slide que a gente viu anteriormente. Eu elaboro a LOA vai para discussão e aprovação no Congresso Nacional, execução e, posteriormente, a avaliação e o controle da lei orçamentária anual. Tudo bem? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, manda mensagem, ou no chat, eu estou vendo o tempo inteiro aqui, ou no grupo, ou habilita o seu áudio
já participa da aula também, como isso aqui é um negócio que a gente costuma vivenciar, principalmente nos noticiários. Então, isso é o que acontece no dia a dia, na nossa vida real, né? Que a gente vê sendo aprovado, sendo noticiado nos jornais. Então, qualquer dúvida que você tenha, pode parar e pode perguntar. Fique à vontade. Então, vamos prosseguir. Então, vamos lá. A Constituição diz que essas aqui são leis de iniciativa do Poder Executivo. Então, quem é que pode começar essa lei, né? Propor esse projeto de lei? Apenas o Poder Executivo. E quais são essas leis? O Plano Plurianual, que é o PPA, a LDO e as LOAs. Então, obrigatoriamente, o planejamento orçamentário ele é feito por quem? Pelo chefe do Poder Executivo. E lembrando mais uma vez, né? O Brasil, ele é composto por União, estados e municípios. Todos os entes, eles precisam ter o planejamento individual. Então, a União tem o seu PPA, LDO e LOA, os estados do Brasil têm o seu PPA, seu LDO e sua LOA, e os municípios também. Então, a gente vai falar especificamente do que acontece na União, mas tudo que a gente falar para a União, com as devidas proporções, pode ser levados, né, para o que o Estado e os municípios precisam realizar. Então, vamos lá. Só que olha o detalhe. Quem é que faz o orçamento? Quem faz o orçamento, quem faz o planejamento, né, é o Poder Executivo, é a equipe do Presidente da República. Só que olha o detalhe. A Constituição também fala que o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública da União, por intermédio de entendimento do STF, diz o seguinte: esses caras aqui, eles têm autonomia financeira, administrativa e orçamentária. O que significa dizer isso? Quem é que vai fazer o planejamento orçamentário do Legislativo é o Poder Legislativo. Quem vai fazer o planejamento orçamentário do Judiciário é o Poder Judiciário, é o tribunal que vai fazer. O Ministério Público, a mesma coisa. As defensorias públicas, a Defensoria Pública da União, a mesma coisa. Então, significa dizer que esses caras, eles têm autonomia própria para eles desenvolverem o seu próprio orçamento. Mas pensa comigo, a gente já viu alguns princípios orçamentários que dizem que o orçamento ele deve ser uma única peça. E a gente também está vendo que o orçamento ele deve ser proposto por quem? Pelo Poder Executivo. Mas agora eu estou falando para vocês que os poderes Legislativo, Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, eles têm autonomia para desenvolver, para elaborar o seu planejamento, o seu orçamento anual. Então, como que isso funciona, né? Como que isso vai se dar no dia a dia? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver. Pronto. Então, vamos lá. Como que isso vai se dar, então, propriamente dito? Esses poderes adicionados, né, do Ministério Público, da Defensoria, que não são considerados poderes, eles vão enviar o seu projeto de lei para o Executivo, né, para a SOF, e o Executivo ele vai consolidar tudo e vai mandar para o Congresso Nacional. Então, vocês estão conseguindo enxergar que, mesmo que essas pessoas aqui, elas têm autonomia para elaborar o seu orçamento, elas simplesmente vão pegar o seu orçamento elaborado, elas vão enviar para o Executivo vai consolidar em uma única peça e vai enviar para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional dê o seu aval, possa validar aquele planejamento. Então, vamos continuar, que eu vou continuar falando sobre isso. Então, olha só. A LDO, ela conterá os limites orçamentários. Então, o Executivo, ele vai chegar assim pro Toffoli, que ainda é o presidente do STF, né? Ele é o presidente do Judiciário, o chefe do Judiciário, vai falar assim: Toffoli, no ano de 2021, você tem X bilhões ou trilhões, eu acredito que seja bilhões, X bilhões para você gastar no Judiciário.
O executivo, ele tem direito de meter o bedelho nisso aqui? Não. É a mesma coisa eu falar assim, eu chego assim, eu tenho 2 filhas. Aí aqui na minha casa somos eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Então é como se eu chegasse assim e falasse para ela, Isadora, aqui está os seus R$ 100. Eu não estou te dando ele ainda. Você vai ter R$ 100 para você poder gastar durante o mês de maio. Como que você vai gastar? Eu só estou falando o valor que você tem. Agora, como que você vai gastar é problema seu. Você que vai me mostrar o seu planejamento. Eu vou pegar o planejamento que você está me mostrando, eu vou consolidar ao planejamento da família inteira e depois vou levar para votação. Então, o judiciário, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, eles vão elaborar o seu próprio orçamento. Eles vão elaborar o seu próprio orçamento. Depois disso, eles vão enviar esse orçamento para o Executivo. O Executivo vai consolidar tudo em uma única peça e vai mandar para o Legislativo. Eu tenho 2 considerações para fazer aqui que são muito interessantes. Pensa, olha o que está acontecendo. O Legislativo, ele vai pegar o seu orçamento e vai mandar para o Executivo. O Executivo vai consolidar todas as peças orçamentárias em uma só. E ele vai enviar para quem? Para o Legislativo de novo. Então, o que eu poderia pensar? Eu poderia pensar, o Legislativo nem precisa enviar para o Executivo, basta ele aprovar. Porque eu estou meio que tirando um passo burocrático, né? Mas isso não pode ser feito. Então, o Legislativo, ele pega a sua proposta, envia para o Executivo. O Executivo consolida e envia tudo novamente para o Legislativo. Porque o Legislativo, quando ele está avaliando, né, o projeto de lei orçamentária do Brasil inteiro, ele está dizendo em nome de quem? Em nome da sociedade, em nosso nome, no nosso favor. Então, ele tem que se pronunciar sobre o planejamento dos gastos para o próximo ano. Então, é isso que acontece. Então, vamos continuar. Outro detalhe. Eu não sei se vocês se lembram, uns 2 anos atrás, estava aquele escândalo dos... Estava aqueles escândalos do auxílio... Eu esqueci o nome. O auxílio... que a gente paga principalmente para os juízes, para os desembargadores, eu esqueci o nome específico. Auxílio moradia. Minha esposa me lembrou aqui. Tava aquele escândalo de auxílio moradia, que os juízes tinham casas onde eles trabalhavam, né, e não tinham a necessidade de criar o auxílio moradia. Aí o que o presidente do STF criou? Ele falou assim, beleza, a gente vai extinguir. Extinguiu o auxílio moradia. Mas o que eles fizeram? Eles extinguiram o auxílio moradia, mas automaticamente eles aumentaram o salário deles. Eles podem fazer isso? Podem. Por que eles podem? Porque a única coisa que está prevista para eles é eu vou gastar tantos bilhões. O meu orçamento é tantos bilhões. Agora, como que você vai fazer isso? É problema seu. Não é responsabilidade da União entrar no mérito de como está sendo gasto. Não é responsabilidade do Poder Executivo. Só tem um detalhe. O Judiciário, ele vai elaborar a sua peça. Ele elaborou a sua peça, ele vai enviar para o Executivo. O Executivo vai fazer o quê? Vai enviar para o Legislativo. Então, se alguém pode vetar esse aumento que o Judiciário se deu uns anos atrás, quem era esse responsável? Nós, eu e você, através do Congresso Nacional. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Esses caras, eles vão elaborar a sua proposta. O Executivo vai fazer alguma coisa? Absolutamente nada. Ele não tem poder para ter ingerência sobre o orçamento dos outros poderes. A única coisa que ele vai fazer, ele vai consolidar. E primeiro ele vai verificar, né, se está dentro dos limites. Se você planejou tudo aquilo que você poderia gastar. Então, se na LDO está lá, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, consta que o poder judiciário tem tantos bilhões, ele não pode gastar nada além disso. Ele vai ter que se resumir àquilo. Mas ele falou que vai dar aumento para todo mundo, para os servidores, para todo mundo. O executivo pode se pronunciar? Não, não é problema dele. O que ele tem que fazer é, vou verificar se está dentro do limite. Aí o que ele faz? Compila tudo, condensa tudo numa peça só e envia para o legislativo. O legislativo pode fazer isso? Pode e deve, né? Qualquer coisa
que não for de agrado da sociedade, porque aqueles caras estão lá para quê? Para nos representar. Então, qualquer coisa que não esteja de acordo com a nossa vontade, eles deveriam vetar algumas coisas, eles deveriam modificar as peças orçamentárias. Só que é uma briga política gigantesca, que dificilmente isso vai acontecer. Ainda mais se tratando de um Congresso que tem o teto de vidro, e quem é que analisa o teto de vidro? O próprio Judiciário. Então, a maior parte do nosso Congresso Nacional, eu não digo a maior parte, né, mas boa parte do Congresso Nacional é investigada em alguma esfera pelo poder Judiciário. Então, eles vão vetar um possível aumento para os ministros do STF, sendo que os ministros do STF possuem vários processos dos nossos parlamentares. Então, é um jogo de interesse muito forte em cima disso, né? Então, dificilmente alguma coisa de concreto vai acontecer. Mas o que eu quero que vocês saibam é o Judiciário, o Legislativo, a Defensoria Pública e o Ministério Público, eles possuem autonomia orçamentária. Eles elaboram o seu orçamento e enviam para o Executivo. O Executivo pega, consolida todos os orçamentos, inclusive adicionado ao orçamento do Executivo, e envia para o Legislativo, para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional faça sua apreciação. Só tem dois detalhes que eu queria deixar claro aqui também. Primeiro, o Legislativo, por exemplo, ele pode não enviar a sua peça até determinado momento. Então, assim, suponhamos que o Legislativo ele não tenha enviado o orçamento para o Executivo. O que o Executivo vai fazer? Ele vai pegar o orçamento atual que ele tem hoje, de 2020, que está em vigor hoje, e vai enviar novamente, só vai replicar. Já que eles não têm o interesse de mandar o orçamento de 2021, o que eu faço? Eu, Executivo, eu vou pegar o orçamento que já foi aprovado de 2020, vou aplicar as correções ajustadas da LDO e vou mandar para frente. Então, eu vou meio que dar um Ctrl+C, Ctrl+V no orçamento anterior e mandar para frente. Outro ponto é, se a proposta estiver em desacordo, se a LDO tiver estabelecido 10 bilhões para a Defensoria e a Defensoria colocou 10,5, o Executivo vai ter que fazer esse reajuste para chegar até os 10 bilhões, né? Então, o Executivo vai proceder com os ajustes necessários para chegar no limite da LDO, para então que esse orçamento seja enviado. Mas como que isso vai acontecer? O Executivo não tem o direito de falar assim, não, o Judiciário passou um pouquinho no seu planejamento orçamentário, então eu vou lá e vou cortar essas lagostas que estão previstas no PELOA. Vocês lembram dessa história? O tanto que estava sendo previsto com jantares e drinks e coquetéis para o STF, o Executivo não pode fazer absolutamente nada. A única coisa que ele vai fazer é o quê? Pegar, consolidar e enviar para o Congresso Nacional. Tudo bem? Professor? Pode falar. Sim. E se houver sobra do valor? Por exemplo, pegou no decorrer do ano, houve um valor que sobrou, esse valor fica decorrente para o ano seguinte? Ou ele é cancelado? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Depende desse valor. Então, assim, primeiro, deixa eu entender a sua pergunta. Você está falando que, suponhamos, deixa eu apagar um pouco aqui, você está falando em que situação? O Executivo falou que você tem 10 bilhões e o Legislativo, por exemplo, planejou só 9, é isso? Não, ele planejou 10 bilhões, só que no decorrer ele só gastou só 9. Ele teve uma sobra. Tá, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas só para te adiantar, depende desse recurso. Se o recurso tiver sido para uma despesa obrigatória, ele vai ter que ser aplicado no ano seguinte naquela despesa. Entendeu? Mas se não, aí ele volta, aí ele fica à disposição para o ano seguinte. Mas, por exemplo, se eu planejei gastar 100 bilhões com educação e aquele valor era obrigatório, então, se sobrou 5 bilhões, por exemplo, o ano que vem, eu vou ter que pegar esses 5 bilhões e colocar em educação novamente. É mais ou menos por aí, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
Uma boa pergunta. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, Ok. então vamos lá. Isso aqui a gente já viu, né? O calendário, né, de planejamento orçamentário brasileiro, a gente já viu quais são as datas do PPA, quais são as datas da LDO e quais são as datas da LOA. Então, eu só quis trazer isso novamente só por conta desse detalhe aqui. Porque pensa comigo, olha só. O PPA, vamos voltar para o ano passado. 2019, Jair Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, ele governou um ano com o PPA, LDO e LOA, que foi feito no governo do Temer. Então, em 2019, até dia 31 de agosto de 2019, ele pegou o PPA e enviou para o Congresso Nacional, correto? O Congresso Nacional vai aprovar até dia 22 de dezembro. Só que olha o detalhe, o PPA que ele fez é para quais anos? 20, 21, 22 e 23, correto? Concomitantemente ao planejamento orçamentário que ele está entregando, que ele está entregando o PPA, olha só que legal. A proposta da LDO, tá aqui, né? Ela deve ser enviada até dia 15 de abril. Então, olha que interessante isso. No primeiro ano, eu tenho meio que essa inconsistência orçamentária no meu planejamento. Por que eu estou falando que eu tenho que ter porque existe essa inconsistência? Vamos lá, eu estou em 2019. Até agosto, o que eu fiz? Eu mandei em agosto o meu projeto do plano plurianual, o projeto de lei do PPA. Só que eu tenho que ter enviado a LDO de 2020 quando? Até 15 de abril de 2019. Então, meio que eu estou contando que aquele PPA vai ser aprovado daquela forma. Porque eu estou aprovando a LDO, que é um pedaço do PPA, né? Que eu tenho 4 LDOs dentro desse PPA, eu tenho 4. Então, eu tenho, deixa eu escrever aqui em cima, eu tenho um PPA gigantesco e tenho dentro dele 4 LDOs. Essa primeira LDO, ela vai ser aprovada sem nem sequer o PPA ter sido aprovado. Porque olha como funciona o nosso cronograma. Eu encaminho a LDO até abril e até julho ela está aprovada. Julho, eu ainda nem mandei o PPA ainda. Olha que inconsistência, né? Então você tem que fazer um negócio muito bem casado para que as coisas comecem a funcionar. Então, você está fazendo a LDO sem a aprovação do PPA. Então, você tem que fazer um negócio muito bem casado. Dificilmente dá errado, nunca deu errado, mas se alguma coisa der errado, eu ainda posso fazer um projeto de lei, né, para emendar a LDO. Tudo bem? Isso aqui é um pouquinho complexo, mas é só para vocês entenderem um pouquinho do nosso planejamento. Então, vamos lá. Vamos continuar. Pronto. Agora, o chefe do executivo, o presidente da República, ele, no momento em que ele vai enviar o projeto de lei para o Congresso Nacional, ele vai enviar 4 coisas, que são essas aqui. Então, a proposta que ele vai enviar do projeto de lei tem 4 itens que estão aqui. Primeiro, mensagem contendo exposição da situação econômico-financeira. Nessa mensagem vai ter saldos de créditos especiais. Vocês lembram dos créditos especiais que a gente viu na semana passada? Do que nós temos os créditos adicionais. Os créditos adicionais eu tenho crédito suplementar, crédito especial e o extraordinário. Vocês lembram para que se trata o crédito especial? É que eu tenho que, quando eu tenho despesas novas, né? E a peculiaridade é que essas despesas novas, se elas forem abertas depois de setembro, eu posso reabrir no ano seguinte. Então, no projeto de lei, na mensagem, eu tenho que falar, olha, lembra que ano passado eu reabri, né? Eu estou reabrindo um projeto depois de setembro e o saldo eu estou gastando agora, tá bom? Então, o Poder Executivo, né, ele vai informar isso para o Legislativo. Vai falar sobre o restos a pagar, mais para frente a gente vai falar especificamente de restos a pagar. Mas só para dar uma pincelada, introduzindo o assunto, como que funciona o restos a pagar. Suponhamos que o órgão que eu trabalho,
ele tenha recebido uma grana e ele começou a gastar essa grana no final do ano. Então, ele foi lá e comprou 100 computadores dia 15 de dezembro, só para não perder o recurso. Dia 15 de dezembro, ele comprou os computadores. Só que ele comprou o computador, ele fez a licitação, ele recebeu os computadores, mas não deu tempo de fazer o pagamento. Porque final do ano, né, tem Natal, Ano Novo, etc. Mas olha só, o Davidson foi lá e vendeu os computadores para o meu órgão. O meu órgão pegou os computadores, já recebeu, já atestou, já validou, falando que ele recebeu, só não conseguiu pagar. Então, o valor desse computador, ele vai ser pago quando? No ano seguinte. Então, é meio que eu estou falando assim, essa despesa, ela foi realizada em 2019, eu só não consegui pagar. Então, eu vou pegar esse dinheiro, vou levar para o orçamento de 2020 e no orçamento de 2020 eu vou fazer o pagamento. Mas essa despesa é de 2020? Não, é de 2019. Eu só estou fazendo o pagamento agora, tá bom? E a política econômica e financeira. Então, tudo isso deve constar na mensagem, né, que o Poder Executivo envia o projeto orçamentário, né, o planejamento orçamentário para o Congresso Nacional. Além da mensagem, ele vai enviar o projeto de lei, né, do orçamento. Então, ele vai mandar o orçamento em si. E o orçamento vai conter, basicamente, vai fixar as despesas e vai estimar as receitas. Então, lembrando que o princípio do equilíbrio me diz o quê? Que eu não posso ter nenhuma despesa a mais do que as minhas receitas. Eu não posso gastar mais do que eu ganhei. Então, é basicamente isso. Eu vou estimar todas as minhas receitas, eu vou prever todas as minhas receitas e vou fixar, né? Eu vou já falar onde eu vou gastar todos os meus recursos. Então, a lei de orçamento, do orçamento é basicamente isso. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais. Eu não sei se eu cheguei a falar isso com vocês em algum momento passado, mas o que acontece? Eu não posso fazer da seguinte maneira, eu não posso falar assim, eu vou gastar, eu não posso deixar na LOA um projeto mais ou menos assim, eu vou comprar computadores, ponto. Sabe? O Ministério da Educação não pode colocar assim, comprar computadores. Não vou nem dar esse exemplo, vou dar um exemplo um pouco mais amplo. O Ministério da Educação não pode estar lá naquele planejamento dele, não pode falar assim, melhorar os sistemas do Ministério da Educação. Não pode, porque está muito vago. Está muito vago, tem que ser específico onde que ele vai gastar. Então, em regra, todos os gastos eles devem ser específicos. Só tem um detalhe. Tem alguns gastos que eles não podem ser específicos. Por que eles não podem ser específicos? Imagina só que o Ministério da Justiça está lá fazendo o seu orçamento, porque ele vai fazer o seu orçamento. E o Ministério da Justiça, ele é chefe da Polícia Federal. Imagine só que o Ministério da Justiça vai especificar todos os gastos da Polícia Federal, todos os gastos da ABIN, e vai tornar esses gastos públicos. Então, eu vou saber quanto que eu tenho de passagem, eu vou saber quanto que eu tenho para a operação A, B, C e D. Então, isso é interessante. Então, algumas situações, eu posso só falar assim, operação da Polícia Federal, tantos milhões. Pronto. Eu não preciso especificar, porque se eu especificar, isso pode trazer um prejuízo no momento que eu for, né, que efetivamente realizar essa operação da Polícia Federal. Então, nessa proposta, eu vou falar sobre todos os programas especiais de trabalho. Então, eu vou mencionar, falar, olha, o gasto tal, ele está global, ele não está específico, por quê? Porque ele é um programa especial de trabalho, porque ele requer um certo tipo né, ele precisa ser confidencial, ele não pode ser aberto dessa maneira. Porque, pensa comigo, o orçamento ele é feito para que seja uma peça principalmente transparente. Eu, Igor, eu tenho que ter como, da minha casa, olhar onde está sendo aplicado todos os meus impostos. Então, é para isso, um dos motivos pelo qual o orçamento existe é para trazer transparência. Então, tem que deixar bem claro que eu só não vou falar onde eu vou gastar isso aqui, por quê? Porque isso pode ser perigoso para a sociedade. Programa de proteção à testemunha. Imagina se eu for especificar esse programa. Então, pode trazer algum tipo de insegurança para a população.
Então, alguns programas extremamente específicos, né, que a gente chama de programas especiais de trabalho, eles não precisam ser especificados e eles podem ter dotações globais. Vou gastar tanto com esse programa. Fazendo o quê? Não é de sua conta. Isso aqui é programa especial e isso aqui requer confidencialidade. E tem que estar na proposta especificando, né, explicando por que esse negócio está lá. E tabelas comparativas de receitas e despesas. Então, eu vou ter um comparativo das receitas dos anos para trás e da estimativa dos anos para frente. Nada mais é para gente, para quem gosta de estatística, né, é mais ou menos para a gente comparar, né, tudo que a gente está gastando no próximo ano, né, para aquele orçamento em que a lei diz respeito e para os anos anteriores e também para os anos que virão. Então, eu tenho que ter essa tabela comparativa para eu ter meio que uma noção do que tem acontecido, né, com a receita de impostos dos últimos anos, com a receita de operações de crédito nos últimos anos. Assim, o ano que vem, por exemplo, quando essa tabela comparativa ela for divulgada, a gente vai ver que a receita desse ano foi muito menor do que comparando com os anos anteriores, né? Inclusive, a gente vem de baques econômicos muito grandes, né? Teve Brumadinho, que teve um baque gigantesco com a receita da Vale do Rio Doce. Então, se uma empresa dessa é afetada, a renda da população é afetada. Então, se a renda é afetada, automaticamente os tributos também vão cair, né? A captação de recursos por meio dos tributos, elas vão cair. Aí, no final do ano, nós ainda tivemos aquela questão do óleo que foi derramado na costa brasileira. Aí, agora, tem essa questão do Covid. Então, a receita brasileira ela está tendo um impacto significativo, né? Significativo por diversos fatores. Então, vamos continuar. Então, a gente aqui está no conteúdo da proposta, né? Então, olha só. Fazer um quadrozinho aqui. Então, o executivo ele vai pegar aquela proposta com todos esses itens que a gente acabou de ler e vai fazer o quê? Vai enviar para o Congresso Nacional. Então, ele vai consolidar, ele pegou a sua própria proposta, ele pegou o que o Ministério da Educação quer fazer, o que o Ministério da Saúde, o que o Ministério o que o CNP, o que todo mundo do executivo quer fazer. Pegou o seu planejamento e consolidou. Adicionado a isso, ele vai pegar o orçamento do Legislativo, o projeto, né, o planejamento de orçamento do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria. Então, pegou tudo, condensou, consolidou. O que ele faz? Envia para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional que vai ser responsável por fazer essa discussão e, posteriormente, a aprovação. Então, olha só, os projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias, né, a LDO, ao PPA, LDO e LOA, e aos créditos adicionais, né, que são como a gente conversou na semana passada, isso aqui é a forma que eu tenho para corrigir o meu planejamento durante a execução. Serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Então, basicamente, aqui eu vou ter o debate entre todos os parlamentares sobre aquilo que está sendo planejado e isso vai ser feito pelas duas casas legislativas. Então, só lembrando que a União possui essas duas casas legislativas. Tá? O município ele é unicameral. O Estado também é unicameral. Então, a gente só tem... porque o caso DF é mais específico. Mas se vocês forem pegar as eleições municipais, por exemplo, eles vão votar em vereadores, eles vão votar em deputados estaduais. Então, ele está votando por legislativo estadual, por legislativo municipal. Então, é unicameral. E aqui em Brasília, nós temos um legislativo bicameral. Nós temos os senadores, que são os representantes do Estado, e temos a Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo. Então, é só um parênteses aqui para a gente continuar. Então, vamos lá. O Congresso Nacional, ele é composto por 81 senadores e 513 deputados. É muita gente para roubar a gente, né? 600 pessoas quase para meter a mão no nosso dinheiro. Mas, enfim, o Congresso Nacional ele é composto por senadores e deputados. Esses senadores e esses deputados, eles vão fazer a apreciação de todos os projetos de lei. Então, todos os projetos de lei vai ter que passar por eles. Mas imagina só,
imagine que a nossa turma ela é pequena. Imagine que no final do semestre a gente resolveu fazer um churrasco. E a gente vai decidir tudo referente a esse churrasco, a gente vai decidir juntos. Nós vamos ser o quê? 8 pessoas conversando sobre isso? Já vai ser um pouco demorado, porque eu vou falar alguma coisa, aí o Carlos fala, não, eu não gosto de tal carne, eu prefiro tal. Aí o Davidson fala, não, eu não bebo, então eu não quero que compre álcool. A Marielle dá a sua opinião. Aí o Anderson também fala o que ele acha. Então, no final das contas, vai demorar bastante para a gente conseguir planejar o nosso churrasco. Imagine a mesma coisa, o nosso dinheiro, né? O planejamento orçamentário. Imagine que toda essa galera vai ter que se pronunciar sobre isso. Então, imagine o caos que isso seria, né? Então, o que acontece? O Congresso, ele recebe o PELOA, o Projeto de Lei Orçamentário Anual, e faz o quê? Encaminha para a CMO. E o que é essa CMO? É uma comissão, que é o que a gente vai ver agora. Comissão Mista de Orçamentos Públicos e Fiscalização. Comissão Mista de Orçamentos, CMO. O que essa CMO vai fazer? Primeiro, ela é composta por uma parte dos parlamentares. É uma comissão mista, então tem parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eu tenho 30 deputados e 10 senadores. Essa é a composição da CMO. O que essa CMO ela faz? Parte do pressuposto que quem está na CMO, tanto os parlamentares e principalmente quanto as pessoas técnicas do Congresso Nacional, eles sabem muito disso aqui. Então, as pessoas que os maiores cabeções que a gente tem, um dos maiores cabeções que a gente tem no Brasil, são os consultores legislativos, né? Principalmente falando sobre orçamento, sobre esses consultores constitucionais e por aí. Então, os caras sabem muito, eles mandam muito bem de orçamento, eles mandam muito bem de onde eles estão alocados. Então, eu tenho uma comissão, eu tenho um grupo de parlamentares específicos para eles trabalharem sobre orçamento. Então, eles sabem do que eles estão falando, em tese, né? Os parlamentares talvez não, porque é uma disputa muito política para saber onde cada um vai ficar. Então, essa comissão, ela é responsável por fazer o quê? Vamos lá. Projetos relativos ao PPA, LDO e LOA. Então, tudo que é planejamento orçamentário vai passar por quem? Por essa comissão. Ela é responsável também pelas contas apresentadas pelo presidente da República. Lembra quando teve aquele processo de impeachment da Dilma? Que eles recusaram, né, a prestação de contas do presidente da República? Primeiro, o presidente da República manda as contas para o TCU. O TCU é um órgão consultivo do Legislativo, né? Vai dar o seu parecer, e esse parecer eles enviam para onde? Para a Comissão Mista de Orçamento. Na Comissão Mista de Orçamento que eles vão pegar e vão fazer a votação do relatório do TCU, né? Então, a Comissão de Orçamentos também vai emitir um parecer sobre as contas e vai acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária. Então, na CMO, o que eles fazem? Basicamente, eles vão conversar sobre orçamento, sobre receita e sobre despesa. Então, pensa comigo, eles receberam o projeto de lei, eles vão pegar o projeto de lei. Eles pegam o projeto de lei, eles vão discutir, eles vão argumentar, vão propor mudanças, aí eles fazem a votação do parecer dentro da comissão. Depois que esse parecer, esse relatório, ele está redondo, ele foi votado, foi aprovado, aí sim que eles enviam para o plenário do Congresso Nacional. Que aí todos os parlamentares, né, todos os 513 deputados e os 81 senadores, aí sim eles vão votar se vão aprovar ou não. Mas a discussão ela é feita onde? Na Comissão Mista de Orçamento. É mais para trazer um pouco mais de ordem, né? Imagina, 600 pessoas falando sobre a execução do orçamento. Não ia sair nunca, não ia sair nunca. Mas aqui eu já reduzo para 40 deputados, para 40 parlamentares, né? 30 deputados e 10 senadores. Fica muito mais fácil. Então, o projeto de lei ele é enviado para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pega esse projeto e envia para onde? Para a Comissão Mista de Orçamento. Nessa comissão eu tenho deputados e tenho senadores. Essa comissão vai discutir o projeto de lei, vai formular um parecer
e vai fazer a votação daquele projeto. Eles pegam o projeto já pronto e vão enviar para o plenário, né? Para onde está todos os deputados e todos os senadores. Então vamos continuar falando sobre um pouquinho sobre a CMO. Qualquer dúvida pode me parar. Então, aí assim, pensa comigo, olha só. Eu falei para vocês que o planejamento de como nós vamos gastar vai ter que ter a participação de quem? Nossa, através do Congresso Nacional, através dos parlamentares. Então, os parlamentares, eles podem e devem fazer correções, ajustes. Sim, imagina só que o presidente da República tenha falado, eu quero gastar 10 bilhões para construir 10 estádios no Brasil. O Congresso Nacional pode falar, não, nada a ver isso aqui. Eu não quero fazer estádios, eu quero fazer 10 hospitais. Pode fazer isso? Pode. É responsabilidade do Congresso Nacional fazer isso. Mas em que momento eles fazem isso? Quando o projeto chega na Comissão Mista de Orçamento. Então, os parlamentares, eles vão fazer essa propositura de emendas, né? O que é você propor em emendas? É você corrigir, né? Modificar esse projeto de lei. Então, eu vou propor emendas. Mas assim, eu, Igor, vamos supor, eu sou um parlamentar. Eu acho que não deveria construir 10 estádios. Eu acho que deveria construir 7 e 3 hospitais. 7. Deixa eu apagar aqui, que eu fui escrever 7, coloquei 8. 7 Professor, estádios. Oi, pode falar. isso seria então os créditos especiais, né? Que o senhor falou, Não, comentou na última aula. não, pensa comigo. Os créditos especiais, eles são votados quando? Quando o orçamento já está sendo executado. Isso aqui, eu estou falando do planejamento do ano seguinte. É o que está acontecendo esse ano para que seja executado o ano que vem, tá bom? Ah, entendi. O crédito especial, todos os créditos adicionais, eles só são votados quando? Durante a execução. Realmente, o que você perguntou faz muito sentido. O que está acontecendo agora, nesse exato momento? Até antes de a gente começar a aula, eu vi que o Rodrigo Maia estava fazendo uma votação importante sobre o orçamento. Então, eles estão votando o orçamento agora? Estão votando sobre os créditos adicionais? Estão fazendo isso agora. Mas os créditos adicionais que eles estão votando é referente ao orçamento de que ano? Referente ao orçamento de 2020. Os créditos adicionais, eles são apenas votados para o orçamento que está correndo, por exercício que ele está em vigor. O que a gente está conversando aqui o que a gente está conversando são os trâmites de planejamento, tá bom? Então pensa comigo, eu estou fazendo todo o planejamento do que eu vou gastar em 2021. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, conversando sobre os trâmites do planejamento orçamentário de 2021. Deu para entender? Deu para ficar claro? Deu sim. Então vamos lá. Mas a mesma coisa que a gente está conversando aqui pode se estender sim aos créditos adicionais. Da mesma forma, eles vão para a CMO, para a Comissão Mista de Orçamento. Todos os deputados e todos os senadores podem propor emendas para alterar aquele projeto de lei. Eles podem propor algumas emendas também para alterar, né, os créditos especiais, para os créditos suplementares também, os créditos extraordinários, tudo isso, de toda essa forma, tá bom? Mas vamos voltar para cá. Então, o projeto de lei chegou até a CMO. Aí eu sou deputado. Aí eu peguei o projeto e falei, não, eu não concordo com isso. Eu posso propor mudanças? Posso. As minhas mudanças vão passar pela votação de todo mundo? Também, exatamente isso. Então, nós estamos conversando como que vai ser executado o orçamento para o ano seguinte. É aqui que isso vai ser feito. Então, eu acho uma coisa, o Carlos acha outra, o Davidson acha outra, a Marielle acha outra. E como que a gente vai chegar num denominador comum? Votando, fazendo votações. E as primeiras pessoas a votarem, quem são? Os parlamentares envolvidos na CMO. Eu, Igor, eu não vou votar pela minha emenda, eu vou votar no projeto inteiro. Só quando o parecer, né, o relatório for para o plenário. Quem faz a votação inicial são só os integrantes, os 40 parlamentares que a gente viu que são integrantes da comissão mista. Então, vamos continuar. Então, essas emendas elas são apresentadas na comissão mista. Depois que a comissão mista passou, acabou. Eu não tenho direito de falar mais nada. A não ser vetar aquilo que eu acho que deve ser vetado. Mas propor alterações eu não tenho mais direito. E eu posso fazer
proposições de alterações assim aleatoriamente? Tem algumas regras. Primeiro, elas devem ser compatíveis com o PPA e com a LDO. Então, para eu propor alternativas, né, propor coisas diferentes sobre o projeto de lei orçamentária, elas têm que estar compatíveis com a LDO e com o PPA. Os 3 hospitais que eu estou propondo estão compatíveis com a LDO e com a LO e com o PPA? Sim, então beleza, eu posso fazer essa propositura. Elas devem indicar os recursos necessários para isso. Então, eu estou fazendo essa alteração, né? Então, vamos supor que para fazer isso aqui é para 10 bilhões. Então, eu estou tirando 3 bilhões para a construção de estádios e estou colocando 3 bilhões para construção de hospitais. Eu não estou criando uma despesa diferente, eu estou criando dinheiro. Eu só estou cortando de um lado e colocando de outro. A comissão mista, as emendas, elas não podem colocar mais dinheiro. Ah, não, pega um empréstimo. Não, eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é, eu posso cortar uma despesa de um lado e pegar esse recurso, né, propor fazer isso. Gente, vamos tirar 1 bilhão de construção de estádio e vamos colocar em outro lugar. Eu tenho que sempre apresentar os recursos de onde eu estou, né, dessa minha ideia que eu estou tendo, né? Admitida apenas os provenientes de anulação de despesa. Então, para que eu faça uma sugestão, por exemplo, no planejamento, eu tenho que falar, olha, eu vou cortar de tal lugar, eu acho que tem que cortar de tal lugar. Mas eu posso cortar de qualquer lugar? Não, não posso. Tem 3 lugares que eu não posso fazer cortes, né? Dotação para pessoal e seus encargos de serviço. Eu não posso falar assim, vamos cortar do salário do servidor público. Não posso. Não posso. Dotação para pessoal. Não posso. Serviço da dívida. Não posso falar, vamos deixar de pagar a dívida para construir mais um hospital. Não posso fazer isso. E transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e DF. A União, pelo fato da União ser detentora, né, do imposto de renda, o imposto de renda é o imposto que mais arrecada dinheiro. Então, a União tem um orçamento muito grande. E a União não executa tudo. Então, o que ela faz? Através das transferências, elas vão enviando para os estados e para os municípios. O DF, por exemplo, parte da remuneração dos professores e do corpo de bombeiro e dos militares é paga por quem? Pela União, através dessas transferências. Então, eu também não posso, eu, Igor parlamentar, não posso propor alternativas, né, na mudança do projeto, tirando dinheiro desses 3 itens. Despesa com pessoal, não posso cancelar essas despesas, não posso cancelar serviços da dívida, deixar de pagar a dívida, e também não posso cancelar essas transferências. Tudo bem até agora? E outra coisa que eu posso fazer também, eu posso corrigir, né, alguns elementos do meu planejamento que tenham erros ou omissões, por exemplo. Então, suponhamos que tem um projeto, um gasto para construir o estádio, mas aquele negócio está um pouco incompleto. Eu não estou mexendo na natureza do gasto, o que eu estou fazendo é completando alguma coisa que estava faltando, né? Ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Apenas para fazer complementos, eu não estou anulando nem criando uma nova despesa. Está dando para entender, pessoal, que aqui, nessa questão das emendas, o que eu estou fazendo é o debate, né, a discussão de todos os parlamentares, propondo, né, mudanças significativas no planejamento que foi proposto pelo Executivo. Tudo bem? Sim, mas cada vez que esse orçamento é feito, eles enviam de volta para o Executivo analisar, e caso não seja correto, volta para o orçamento. E Sim. demora bastante, não? Não pode, né? Até dia 22 de dezembro isso aqui tem que estar aprovado. Na prática mesmo, os deputados os parlamentares eles não propõem tantas alterações assim, eles não fazem tantas propostas assim, então costuma ser, só para você ter uma ideia, a CMO faz a sua votação. Quando chega no plenário, né, que todos os deputados e todos os senadores, a votação costuma ser assim, alguém é contrário a isso aqui? Se pronuncia. Aí o cara fica de pé, faz uma contagem fuleira lá e fala, isso aqui está aprovado. Então, em 10 minutos,
o parecer está aprovado. O que demora é a conversa, o debate na comissão mista. Na comissão mista realmente demora. Mas não são todos os deputados que fazem propostas, fazem emendas, propõem emendas, correções. Né? Então, porque já vem tudo muito bem delimitado, né? O projeto inteiro já vem bem delimitado, né? Então, não tem tantas alterações assim, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Já vou responder essa pergunta que você fez, tá, Davidson? Então, não será admitido ao projeto de lei do orçamento emenda que, então, na CMO, quando eu, Igor, vou fazer as minhas emendas, eu não posso reestimar receita, o legislativo não pode reestimar receitas. Por que isso acontece? Porque justamente para evitar, imagine só que eu falo assim, a gente não vai arrecadar só 3 trilhões, a gente vai arrecadar 3,1, só para a gente conseguir gastar mais, sabe? Só para eu conseguir agradar o meu eleitorado, só para eu falar, eu estou tentando construir aquela praça, eu estou tentando construir aquela ponte, eu estou tentando fazer tal e tal coisa. Então, quem faz a estimativa de receita é o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia. Eles que fazem, de acordo com várias métricas, quanto que eles acham que a gente vai arrecadar o ano que vem. Então, o Congresso não pode, o Poder Legislativo não pode simplesmente readequar essas receitas só para eles colocarem mais gastos. Porque para cada gasto eu tenho que ter uma receita específica, né? E só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então, para eu falar assim, que na verdade a minha receita não é 3 trilhões e sim 3,1, eu tenho que apresentar que houve um erro ou omissão, né, da pessoa técnica que fez isso. Então, praticamente, isso nunca acontece, né? Os deputados, eles estão lá, muitos deles estão lá muito mais para fazer a parte política, né, e não a parte técnica, orçamentária mesmo, né, do que está acontecendo. Não, a gente não vai arrecadar isso porque o cálculo está errado, porque tem uma estimativa assim, propõe-se um incremento no PIB de X%, então geralmente isso não acontece. Então é mais para vocês saberem que o Congresso Nacional, eles não podem fazer emendas, né? Se o orçamento está fechado naquele valor, o Congresso Nacional não pode propor um valor a mais do que já existe. Ele pode fazer aquelas alterações, mas ele não pode propor mais dinheiro, mais gastos. Tem que ficar dentro daquele limite que é aceitável pela LDO. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, o que o Davidson perguntou. O projeto, ele sai da Comissão Mista de Orçamento e vai para o plenário. Lá no plenário, ele vai ser votado dessa forma que eu falei. Alguém se opõe? Aí tem a aprovação. Depois dessa aprovação, ele envia esse projeto, ele volta para o presidente da República. Voltando para o presidente da República, o presidente pode sancionar, né, dar o seu aval e publicar, ou ele pode vetar ou vetar em partes. Pode vetar integralmente ou pode vetar em partes. Todos os vetos voltam para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode vetar os vetos. Então, assim, suponhamos que o presidente tenha falado, não concordei com esse ponto, vou vetar. Esses vetos voltam para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai votar os vetos do presidente. No final das contas, quem é que decide? O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, que é o povo, né? Então, se o Bolsonaro, por exemplo, não concordei com o tópico 1, tudo bem. O tópico 1, o veto vai voltar para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo vai falar, não, e aí, o que vocês acham sobre esse veto? Não, esse veto não tem nada a ver, então vamos derrubar. Aí o item 1 vai voltar para o orçamento novamente. Aí ele vai ser sancionado de forma tácita. Beleza? Então, o que o Davidson perguntou é, o Poder Legislativo aprova o projeto volta para o Executivo? Volta. O Executivo vai ter a oportunidade de falar, eu concordo integralmente com esse projeto, ou eu vou vetar em partes e vai voltar para o Congresso Nacional. Respondi sua pergunta, Davidson? Sim, professor, respondeu sim. Ótimo. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, agora, o projeto foi aprovado. Então, tem lá falando que nós vamos gastar tantos trilhões nesse ano.
Primeira coisa que o Poder Executivo tem que fazer. O Poder Executivo publicará até 30 dias após cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. E outro detalhe, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a LDO, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. O que significa dizer isso? O Executivo vai apresentar mês a mês, janeiro, fevereiro, março e assim em diante, os valores que eles vão disponibilizando. Então é mais ou menos assim, ele vai falar, nesse relatório, ele vai falar assim, MEC, Ministério da Educação, eu vou te passar tantos milhões em janeiro, tantos milhões em fevereiro, em março e assim sucessivamente. Por que isso acontece? Porque o governo gasta o quê? O valor que ele está arrecadando com impostos. Em janeiro, o governo tem uma arrecadação. Então, é meio para conciliar, né, a sua arrecadação, a receita com despesa. Então, se ele arrecadou tanto, ele vai colocar tanto para gastar. Fevereiro, a mesma coisa. Então, é só para ver um certo tipo de conciliação bancária entre entradas e saídas. Então, por isso que o Executivo ele vai disponibilizar um cronograma de repasses, né? Então, assim, os poderes e o próprio Poder Executivo, os órgãos do Poder Executivo, eles já sabem que eles não vão implementar tudo no primeiro semestre, por exemplo. Eles vão ter que dividir a sua execução orçamentária no ano inteiro, porque ele vai receber recursos o ano inteiro para fazer aquela política pública. Então, dá um exemplo novamente sobre a construção do estádio. Eu não vou disponibilizar para a construção do estádio esses 10 bilhões de uma vez. Então, eu vou disponibilizar um pouquinho em janeiro, um pouquinho em fevereiro, um pouquinho em março. À medida que os impostos foram entrando nos cofres, eu vou disponibilizando dinheiro. E é que justamente entra a questão do contingenciamento, que provavelmente vocês já ouviram falar. O que é o contingenciamento? O governo ele faz essa execução mensal de desembolso, né? De quanto que ele vai entregar para os poderes e para os órgãos do executivo. Então, o que ele está fazendo? Ele está vendo que está entrando pouco dinheiro, menos do que o previsto. Então, o que ele começa a fazer? No executivo, ele pode fazer isso. Ele pode virar para o MEC e ligar assim e falar, MEC, ligar para o ministro e falar, MEC, eu não vou conseguir transferir tudo que você precisa para julho. Então, contingencia aí uns gastos. Se eu tivesse dinheiro, em dezembro eu te devolvo. Mas vai cortando aí, vai cortando. Isso acontece o tempo inteiro. Praticamente todos os anos isso acontece. Agora, em fevereiro, março, já começa o contingenciamento. Não sei como que vai ser esse ano, porque esse ano a gente vai ter um ano bem pesado, né? Por conta de tudo que nós estamos vivendo. Mas ano passado, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, no órgão que eu trabalho, a gente passou por 3 contingenciamentos. Então, assim, primeiro, o ministro da Educação ele recebeu um contingenciamento, ele foi picotando os orçamentos de todos os órgãos. Eu trabalho na CAPES, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. Aí, falando assim, a CAPES não vai ter mais 4 bilhões, vocês vão perder 300 milhões. Então, refaça o seu planejamento aí do ano para os próximos meses. Aí, depois de uns 3 meses, o ministro virou e falou, não, os 300 milhões que eu tinha tirado, eu vou tirar só 200, então eu estou te devolvendo 100. Então, ele está descontingenciando um recurso. E por que isso acontece? Porque a conciliação, né, da execução orçamentária não está batendo com a entrada de recurso. Então, é basicamente por conta disso. Então, se for necessário, eu posso fazer esses ajustes no momento em que estiver acontecendo a execução orçamentária. Tá dando para entender? Tudo tranquilo? Tá sim. Então, vamos lá. Então, outra pergunta que você agora fez, Davidson. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Então, se eu tenho lá, vou dar um exemplo do que eu trabalho no dia a dia. Eu faço pagamento de bolsas para os mestrandos e doutorandos. Se esse recurso ele for vinculado, se ele tiver a chancela de vinculado, você não pode gastar em outro lugar a não ser nesse. A gente não conseguiu gastar todo o recurso em 2020. Sobrou dinheiro para 2021. O
que a gente vai ter que fazer com esse dinheiro? Eu posso pegar, não, isso aqui não vai ser importante, eu vou colocar esse dinheiro em outro lugar, em outro programa. Não, eu não posso. Por quê? Porque ele vai ter que ser aplicado naquele mesmo objeto, mesmo que seja o ano seguinte, porque aquele recurso é vinculado. Mais de 90% do orçamento, ele é vinculado, não existe. Então, imagine só, despesa com pessoal é vinculado. Eu não posso fazer modificações. Então, se eu previ gastar X milhões com despesa de pessoal, aquele valor inteiro vai ter que ser gasto com despesa de pessoal. Se sobrou um pouquinho, que geralmente não sobra, o que vai acontecer? O ano que vem, ele vai ter que ser aplicado para pagamento de pessoal. Eu não posso pegar, não, mas teve 20 mil servidores que morreram, então o salário deles está aí. Vamos usar. Não, não pode. Tem que ser para pagamento de pessoal. Por quê? Porque isso é uma despesa vinculada. Por que isso acontece? Para dar uma discricionariedade menor para o executivo. Para o executivo não falar, não está sobrando dinheiro, vamos aplicar em tal lugar. Não, esse recurso é vinculado, você tem que utilizar para aquele fim. Foi destinado para a saúde, então vai ter que ser utilizado na saúde. Você não pode construir uma praça com isso, tá bom? Então vamos continuar, que a gente ainda tem um chãozinho para a gente andar. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidas os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos dos ministérios dos poderes legislativo e judiciário, do MP e da defensoria, serão entregues até o dia 20 de cada mês. Então, o que isso está querendo dizer? O executivo, que é quem tem a chave do cofre, ele vai ter que entregar até o dia 20 de cada mês a grana do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos poderes. Então, eu criei o meu cronograma de desembolso. Janeiro eu vou dar tanto, fevereiro tanto, março tanto, abril tanto e assim sucessivamente. Quando que eu tenho que pagar a grana de janeiro? Até o dia 20 de cada mês. Até o dia 20 de cada mês eu pago, eu entrego a grana do Poder Legislativo e o Poder Legislativo vai gastar como ele planejou. Então, o Executivo ele tem a chave do cofre e ele vai falar, né, como que ele vai dar a grana que foi aprovada. Vou dar tanto em abril, tanto em março, tanto e assim sucessivamente. E ele tem até o dia 20 de cada mês para fazer o pagamento. Tanto é que servidores do Legislativo, eles não recebem no 5º dia útil do mês. Ele recebe, se eu não me engano, é lá para o dia 20 do mês. Então, eles recebem, o salário de janeiro eles recebem quando? Dia 20 de janeiro. No judiciário é a mesma coisa. Então, eles recebem já no finalzinho do mês. Só no executivo que recebe no comecinho do mês. Mas, nos outros poderes, eles recebem já no final do mês, que é quando os poderes recebem o dinheiro referente àquele mês para eles poderem gastar. Vamos continuar. Isso aqui eu não vou ler tudo não, depois vocês leem, tá bom? Mas vamos lá, vou ler uma parte. As emendas individuais de execução obrigatória. O que acontece? Uns anos atrás, isso tem se mudado bastante, mas o que acontece? Eu sou deputado. Aí eu fiz uma proposta porque eu preciso construir, eu sou deputado aqui do DF e eu queria eu queria reformar a escola A, por exemplo. Eu queria reformar a escola A. Aí o que acontece? Quem executa a reforma da escola A não é o Poder Legislativo, é quem? É o Poder Executivo. É o Executivo que vai colocar a mão na massa e reformar a escola A. Só que olha o detalhe. Quem é o chefe do Poder Executivo? Não tem nada a ver com o Legislativo. Então, isso era meio com uma barganha, sabe? O Poder Legislativo meio que ficava na mão do presidente da República. Por quê? Porque o Bolsonaro podia chegar para mim e falar assim, tá vendo essa emenda que você propôs? Eu posso contingenciar ela. Eu posso simplesmente deixar de executá-la. Mas eu vou executá-la se você estiver do meu lado, se você votar junto comigo. Então, isso acontecia muito até a gente ter a correção desse instituto através de uma emenda constitucional. Então, hoje, o que acontece? As emendas individuais, elas são obrigatórias, justamente para que eu, Igor, deputado federal, não ficasse na mão do executivo. Por conta disso, as emendas são obrigatórias. Então, o Bolsonaro não pode simplesmente deixar de executar a emenda que eu propus, só porque eu sou da oposição. Entende? Então, isso é uma forma do legislativo ficar mais
é mais independente, porque agora as emendas individuais, porque o Igor tem um valor para eu gastar, por exemplo. Então, eu tenho um valor que eu vou propor no meu planejamento. Vou gastar na saúde, vou gastar em tal lugar, vou gastar em tal lugar. Então, o executivo podia simplesmente não executar as minhas emendas, mas agora tem que executar. Por quê? Porque ela tem uma execução obrigatória. Então, as coisas que eu, Igor, deputado, propuser, elas vão ter que ser executadas. A não ser que seja um negócio muito nada a ver, que não tenha condição técnica nenhuma de ser implementada, ou por conta de contingenciamento. Então, a situação fiscal do Brasil está horrível, eu vou ter que contingenciar. Mas aí o governo vai poder cancelar só a minha execução, só aquilo que eu propus? Não, ele vai ter que, em porcentagem, né, vai ter que cancelar as emendas que eu fiz, que o Carlos fez, que o Davidson fez. Então, eu estou cancelando de uma forma um pouco mais justa. Não é porque você é deputado da oposição que eu vou deixar de cumprir a sua emenda. Vou cumprir a de todo mundo. Se eu tiver que cortar 10% de todo mundo, eu vou cortar de forma equitária. Não vou cortar 15 do Igor, que é oposição, e só 5 do Davidson, que é deputado da posição. Beleza? Ficou claro esse negócio, pessoal? Só passei um pouco mais rápido por conta do horário. Mas o que está dizendo aqui? É só que aquilo que eu propuser tem execução obrigatória. Pode falar, Davidson. Sim, tranquilo. Então, vamos lá, vamos continuar. Já está acabando já. O último slide. Então, existindo crédito orçamentário adequado, dotação suficiente, cota financeira liberada, se for o caso de licitação realizada, a despesa cumprirá 4 estágios. Então, a execução propriamente dita, como que funciona? Suponhamos que o meu órgão queira comprar computadores. Então, para eu comprar computadores, o que eu devo ter feito? Eu coloquei ele no meu planejamento, o planejamento foi votado, então os congressistas, né, os parlamentares deram o ok, falaram, não, essa ação ela é interessante, é importante que a CAPES compre novos computadores. Então, eu tenho, está no orçamento, eu tenho crédito orçamentário, tem dotação suficiente, tem dinheiro para isso. Aí o que eu faço? Processo licitatório. Com o processo licitatório, eu vou comprar de tal empresa. Eu vou empenhar. O que significa dizer isso? Eu vou reservar esse dinheiro. Então, eu fiz a licitação, reservei o dinheiro para fazer o pagamento da empresa. Aí eu recebi os computadores, eu pego a nota fiscal, confiro item por item e falo assim, tudo que eu comprei eu recebi, tá tudo certo. Fiz a liquidação. Esse é a segunda etapa da concepção da despesa. Falei que está tudo certo, posso mandar pagar. Emito a ordem de pagamento. Então, a autoridade máxima da instituição, né, o presidente da CAPES, ele vai lá e vai mandar fazer o pagamento. Mandou fazer o pagamento, eu pago. Então, é basicamente assim que as coisas acontecem. Então, para lá na ponta, a CAPES poder comprar um computador, teve que ter o planejamento o ano passado. Então, o planejamento é aprovado pelo Congresso Nacional. Depois que ele está na LOA, na Lei de Orçamentos Anuais, aí sim eu posso começar a gastar. E como que eu gasto? Processo licitatório, eu faço o empenho, liquido, ordem de pagamento e pagamento. Como eu disse, isso aqui é só uma introdução, porque a gente vai ver especificamente isso aqui mais para frente, quando a gente for falar de despesa pública. Tudo bem? Depois que eu executo, eu venho com o controle. Então, o legislativo, junto com o TCU, vai fazer o controle para ver se eu realmente fiz o processo licitatório ok, para ver se os computadores realmente chegaram, para ver se eu precisava dos computadores. Então, eu tenho o controle da própria administração pública e tenho o controle externo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Tudo certo? Então é isso que a gente tinha para conversar hoje. O ciclo orçamentário ele é um pouco complexo, por isso que eu quis detalhar um pouco, falar mais sobre elaboração, discussão e aprovação. A execução a gente vai ver mais para frente, então não se preocupem que a gente vai ver em momento posterior. A gente vai conversar sobre tudo isso. Quando a gente vai falar muito sobre receita pública, sobre despesa pública, tá tudo dentro do previsto, tá bom? A gente
a gente não está tendo que atropelar nada por conta da situação em que a gente está. Então, a única coisa que eu tive que modificar, primeiro são as estruturas da aula, e eu tive que modificar também as nossas atividades, né? Que tem muita coisa que eu tinha planejado a gente fazer em sala de aula e eu não vou conseguir porque a gente não está em sala de aula. Então, mas tudo aquilo que a gente planejou para estudar, a gente está conseguindo cumprir. Beleza, pessoal? Não, tá ok então, professor. Então é isso. Agradecer vocês por mais essa noite da gente juntos. Mais uma vez, me colocar à disposição de vocês. Qualquer coisa que vocês precisem, eu estou à disposição. Seja no WhatsApp, por e-mail, ligação, o que vocês precisarem, estou à disposição. Beleza, pessoal? Então, beleza, professor. Então, boa noite. Vocês aí. Obrigado, viu? Boa semana para cada um aí. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Se cuidem, viu? Fiquem com Deus. Vou encerrar agora a transmissão. Até mais.